Fala, influenciadores do reino! Estamos aqui em mais um episódio do nosso EGO Podcast. E hoje nós teremos o prazer de receber Thiago Nepomuceno, que é líder do Ministério Restaurando Vidas. E queria passar a palavra para ele agora, dizer que é um prazer recebê-lo aqui hoje, nessa entrevista que nós teremos. Olá, Jonathan, tudo bem? Fico muito privilegiado, me sinto muito privilegiado pelo convite, muito honrado e tenho certeza que vai ser muito rico para ambos aqui, de muito aprendizado. Amém, glória a Deus. Thiago, e antes da gente começar a abordar algum tema, fala um pouquinho para a gente quem é o Thiago. Cara, o Thiago é casado com a Rosana, né? Filho do rei, né? Filho de Deus, graças a Deus. Pai de 2 filhos, da Júlia e do Gustavo. Sou empresário hoje, né? Amo família, são os meus principais valores. Família, Deus, são meus alicerces principais, né? E servir o reino de Deus, servir as pessoas. Esse é o Thiago, esse é um pouquinho do Thiago, que acho que resumidamente, é difícil falar da gente, né? Mas Verdade. acho que esse é o valor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a nossa família e ajudar as pessoas da melhor forma que a gente puder, né? Porque nascemos para isso, é isso que eu acredito. Verdade. E fala um pouquinho pra gente quem é o Thiago profissionalmente. Você falou que você é empresário. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação acadêmica, com que você trabalha. Sim, resumidamente, né? A minha história começou, eu trabalho desde muito cedo, né? Então, desde os meus 9 anos de idade, comecei trabalhando na feira. Depois trabalhei no Lava Rápido. Depois eu fui office boy. E aos meus 13 anos eu comecei a fazer Senai do plástico. Já ingressei na área brevemente e comecei a trabalhar na minha área. Me apaixonei por isso, né? Eu já vinha do meu histórico com meu pai, meu avô me mostrando, visitando fábricas com eles, né? Desde muito pequeno. E sempre me apaixonei por isso. Eu sempre gostei muito de criar, mexer nas coisas e tudo mais. Aí eu entrei no Senai e comecei minha jornada nesse sentido. Comecei a estudar, me apaixonar por estudar. E crescendo depois de um longo tempo trabalhando já na área de engenharia. Sempre entrei na indústria trabalhando na engenharia, ajudando as pessoas ali como auxiliar de engenharia e tudo mais. Aí fui me especializando e até que no momento que fiz engenharia, depois fui estudar parte de pessoas, fiz formações de coaching, depois fiz gestão estratégica e sempre objetivando ter o meu próprio negócio, né? E aí essa transição acabei fazendo, muito, como posso dizer, muito intencional, né? Ao longo da minha carreira, do meu crescimento. E fui muito intencional nos meus estudos até eu fazer a transição e me tornar hoje, ter o meu próprio negócio e seguir esse caminho esse desafio do empreendedor, do empresário. Bacana, interessante. E você comentou que você empreende, que você é um empreendedor. E em que área você empreende hoje? Qual tipo de negócio você atua no momento? Hoje eu tenho uma empresa que é uma assessoria e treinamentos focados para alta performance, né? Onde a gente trabalha na parte industrial, fazendo empresas gerando resultado, fazer resultado dentro das empresas, né? Ter mais eficiência e performance. Então a gente atua em áreas específicas, né, de injeção, onde eu tenho muitas especialidades junto com o meu sócio. Então a gente desenha conceitos produtivos e criamos alguns cursos focados nisso. Mas é interessante, né, falar isso porque eu falo que eu fui empreendedor antes de ter meu próprio negócio. Quando eu mudei minha mentalidade, isso eu já aplicava dentro da minha função. Então, eu vejo dois perfis de funcionário, aquele que cumpre as atividades, não está errado, isso está certo. E aqueles que realmente se escuta muito esse termo, que fala assim, ele tem visão de dono, né? Então, quando eu entendi isso, sempre trabalhei dessa maneira, com essa visão, né? Como se fosse meu. E ali eu acho que começou a despertar isso em mim, né? Aí os resultados foram cada vez mais expressivos, vamos dizer assim. E sempre se especializando e de forma intencional, fazendo esses resultados e criando essas ideias, esses insights, né? E isso sempre caminhando, visualizando lá na frente o meu próprio negócio. E eu falo que a minha empresa,
hoje ela já nasceu muitos anos atrás. Então a gente, baseado em resultados que a gente já deu dentro da própria profissão, baseado em muitas formações, em viagens internacionais somando eu com meu sócio, mais de 30 países, né? Eu fui para 12, ele foi para muito mais. Então, dentro de tudo isso que a gente viu e a gente aplicou e gerou resultado na nossa própria, sendo funcionário, né? E a gente modelou alguns conceitos produtivos e vamos aplicar nas empresas, já estamos aplicando em alguns conceitos para ajudar as empresas a ter resultados com o foco do quê? Como nosso principal objetivo é gerar emprego. Então eu acredito muito que o nosso potencial ajudando as empresas a ser mais sadias, gerar mais performance, ser mais saudáveis financeiramente no processo produtivo, que vai impactar no seu resultado, a gente consegue de alguma maneira gerar mais empregos, ter mais ampliar esse leque e reduzir a taxa de desemprego no Brasil. Nosso foco principal é esse, né? Então, de alguma maneira, a gente consegue atuar em várias áreas, crescendo as pessoas, mudando a visão das pessoas no chão de fábrica. A gente trabalha em 3 vertentes. Então, a gente tem treinamentos e tem assessoria, né? Que a gente faz uma assessoria por taxa de sucesso. Então, o meu time faz o resultado e depois mentoria e treina as pessoas. A gente tem treinamentos focados, que a gente chama de hands-on, que são treinamentos em chão de fábrica, né? Focado para a parte operacional. A gente tem treinamentos específicos técnicos para alta performance e trabalha também que a gente chama de leadership training, que é trabalhando a liderança, né? Até o nível tático, né? Desde o operacional até o tático, não estratégico ainda não. Então essa é a nossa visão, entrar e auxiliar as empresas a fazerem resultados. Interessante, Thiago. E dentro dessas 3 áreas que você falou que hoje a sua empresa faz consultoria e assessoria, qual que você entende que toda empresa deveria ter? As 3 ou uma ou outra já ajudaria? Em muitos estudos e até experiências que eu vivi na minha carreira, eu vejo que existe as empresas na verdade, né? A Abílio Diniz fala uma coisa muito interessante, é fato isso. Empresas são processos e pessoas, né? Então, tudo isso culmina a um grande resultado. O que eu vejo muito no dia a dia, nas experiências que a gente viu, a empresa tem uma excelente estratégia, só que quando você vai disseminar isso para a operação, isso se perde, né? Então, por isso que a gente trabalha desde a operação até a liderança. Então, eu acredito muito numa liderança visionária, um cara que, o primeiro passo do resultado é você acreditar, né? A gente, cristão, aprende muito isso, né? E é fato, isso é para a vida. Primeiro passo é você acreditar. Então, acreditar que vai dar certo e tal, e trazer isso para as pessoas. Ter técnicas, ter essa visão, enxergar como um dono, como se aquilo fosse seu, eu acho que é fundamental. E fazer com muito amor. Eu vejo que isso gera muitos resultados na nossa vida, né? Eu sempre trabalhei com essa visão de fazer o melhor com aquilo que eu tinha, né? Eu falo que excelência é isso. É fazer o melhor com aquilo que você tem. E à medida que você tem novas competências, você se desenvolve mais, sua régua de excelência sobe. E não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com recurso nesse sentido. Eu acho que com o que você tem, você pode fazer muito. E a hora que você amadurece com isso, você vai crescendo. Eu vejo que o maior desafio mesmo é a liderança. O maior desafio que a gente vê na operação é o líder, porque existe muito chefe, pouco líder. Então, o líder, ele inspira as pessoas, o líder, ele capacita as pessoas, ele discipula as pessoas, ele ensina, ele mentoria, ele decide, né? Diferente de ser hierárquico, né? Que é o nível mais raso de uma liderança, né? Quando começa a querer ser líder, você tem a hierarquia, é a base disso. Você vê Jim Collins, que eu gosto de ler muito John Maxwell fala muito isso. Então é um nível mais raso, e o que você vê muito é isso. Então, as empresas, hoje no segmento, principalmente no Brasil, se desenvolve muito poucas pessoas, e por isso ela tem muito poucos resultados. As pessoas que se desenvolvem por si só, acabam saindo, acabam virando empreendedores, acabam sendo abertas aí, né, a novas oportunidades, e as empresas perdem o principal material dela, que é as pessoas, né? Como eu disse, pessoas e processos, né? Toda empresa é formada por pessoas. Então, se você trabalha as pessoas, você vai ter resultados extraordinários.
Mas o principal fator é o quê? Como você engaja elas e elas se sentem pertencentes, né? Isso para mim é o papel do líder, obviamente do empreendedor, da alta gestão, mas quando ele desce ali, para mim o principal papel desse é do líder, né? O líder tem que trazer essas pessoas, tem que ter esse papel de desenvolvê-las e tudo mais, né? Então eu acho que isso é fundamental. Realmente hoje em dia há uma falta de investimento no funcionário, na questão de conhecimento, na questão de prepará-lo para atuar dentro da área que ele está sendo responsável ali. E isso é uma falha de muitas empresas hoje em dia. E dentro do que você nos contou sobre as áreas que você atua, eu percebo que a área de gestão de processos e gestão de projetos são áreas que você sempre atuou. E o quão o gerenciamento de processos e projetos influencia no resultado de uma empresa? Sim. Eu, hoje, com mais experiência, assim, principalmente cuidando de grandes projetos e se capacitando, né? Eu mudei muito a minha visão, o que eu tinha no passado. Mas uma coisa que eu vejo que é fundamental é gerir, né? A gestão daquilo. Quando você... O planejamento, que é a base de todas as coisas, né? Então, você precisa ter planejamento e organização. Essa é a base de todas as coisas. Saber muito bem o que você quer, né? E interessante, uma visão que eu vou te trazer para você aqui, compartilhar. Por exemplo, né? Se for estudar a empresa, de onde surge a empresa? Missão, visão e valores. Qual a sua missão, visão e valores? Quando você faz investimentos no seu chão de fábrica ou na sua empresa, o que seja, isso tem que estar alinhado com a sua missão, visão e valores. Senão você só gasta dinheiro. O que é isso? Eu também não tinha esse pensamento, mas isso é um pensamento sistêmico. Muitas empresas falam, eu estou investindo, mas ela está desalinhada com a missão, visão e valores que ela escreveu. Ela só gastou dinheiro e por isso que ela não cresce. Essa conexão entre as duas pontas, né? A gente fala lá desde a parte estratégica, né? Desse desenho estratégico até a parte operacional, isso que vai culminar a empresa a crescer. A gestão do projeto, o que ela faz quando você tem uma boa gestão? Você consegue minimizar muitos erros. Então o planejamento é fundamental, né? Existem alguns níveis de planejamento. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, mas eu não abro mão dele. O que me gerou muitos resultados, que me levou para muitos países, que fez eu cuidar de projetos de valores financeiros bem altos e bem complexos, foi os resultados. E os resultados, para mim, ele começa pelo bom planejamento. Então, entender o que eu quero, entender o que eu preciso, né? Entender o que eu tenho na mão e depois executar. Por quê? Quando você faz um bom planejamento, a sua execução é muito rápida. Então, na hora que você vai executar, você acelera muito o processo. Você acaba entregando dentro do tempo, você acaba economizando tempo e tudo mais. Mas eu aprendi ao longo disso duas coisas. Uma coisa importante, na verdade. Existe o planejamento inicial e existe algo que você planeja ao longo do caminho. Então, tem coisas que você tem essa visão do planejamento. O que eu preciso planejar com mais detalhes e o que eu posso disparar e planejar durante o percurso. Se você for ver muitos empreendedores, aqueles caras de alto nível, né? Vamos falar os principais bilionários hoje do Brasil, de alguns segmentos, ele tem uma visão muito forte disso. Ele tem um insight, ele tem ideia, ele planeja brevemente e ele acelera para ele não perder o time e planeja no decorrer do caminho. É meio que dinâmico isso, né? Então eles fazem muito isso. E isso é uma verdade. Então aquilo que você realmente precisa planejar como base e aquilo que você pode disparar e planejar durante o caminho. Mas jamais você pode perder o planejamento. Porque o planejamento te traz controle, o planejamento amplia a sua visão, o planejamento minimiza erro, minimiza gastos financeiros, ele minimiza muitas coisas. Para mim é fundamental dentro do projeto. Você ter essa visão, ter essa vertente, ter esse entendimento, né? Montar bem o time que você vai trabalhar, entender que você não é o centro de tudo, você precisa de pessoas. Então, um time com as pessoas competentes e você também dá essa liberdade para as pessoas, isso eu acho fundamental num projeto de sucesso. Tiago, você comentou que você já viajou para alguns países, tanto para adquirir conhecimento quanto para fazer alguma consultoria. Se você fosse comparar as empresas de lá de fora com algumas empresas
aqui do Brasil, que você já trabalhou e atuou, você acredita que o nosso nível de planejamento e o nosso nível estratégico está muito desalinhado e está muito atrasado com comparação às empresas de lá de fora? Esse é um tema interessante, né? Porque aqui no Brasil tem muitas multinacionais, né? Então você vê inserindo muitas culturas globais, muitas visões globais aqui, globalizadas aqui no Brasil também. Mas em relacionado, comparando uma empresa brasileira com uma empresa de fora, eu vejo que culturalmente é muito diferente, né? Você vê muito diferente. A gente tem um mercado que ele é mais desafiador do que o mercado de fora, né? Tem muita sazonalidade. A gente não tem tanto volume quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, quando compara com a Europa. Mas culturalmente é muito diferente, né? Eu acho que o Brasil vem crescendo, se desenvolvendo. Lá fora tem países, né? Ou cidades, vamos dizer assim, que são milenares, né? Culturalmente. Então está em um nível de evolução muito grande. Até mesmo as questões culturais, as questões de ensino são muito diferentes da nossa. O que eu percebo, assim, num comparativo geral, nós no Brasil temos muitas oportunidades. O brasileiro é muito criativo, né? A gente somos muito criativos dentro daquilo que a gente tem. São recursos, às vezes, escassos dentro de uma empresa e o cara dá um jeito e inova muito fácil, né? Inova, cria de uma forma muito fácil. Comparado com empresas lá fora, às vezes uma potência muito grande, tem muito recurso e fazem os investimentos, né? Dentro setorialmente, né? Eu vejo soluções muito simples aqui no brasileiro, que dão resultados até maiores do que comparado lá fora. E por essa criatividade e essa escassez, né? Eu acho que isso é interessante. E está despertando isso lá fora. Em questão cultural é muito diferente. Não dá para comparar, assim. Eu vejo que lá tem uma base, por exemplo, na Alemanha, dá um exemplo na Alemanha. Na Alemanha, para se subir de posições, tem que ter competências, o nível de avaliação, o nível de contratação, o nível até operacional é numa base muito diferente da nossa. Tem mais profundidade, tem que ter alguns requisitos. O Brasil vem amadurecendo nisso, né? Mas eu acho que essa grande diferença da base, a base cultural e a base muda totalmente o resultado da empresa, né? Em relação à visão, estratégia e tudo mais. Existem empresas que necessitam de algumas competências diferentes. Aqui é necessário que o cara tenha mais bagagem em algumas áreas. Então, tem casos específicos, depende do negócio, do business, né? Mas lá fora, essa é muito forte. Você vê em todos os lugares. Eu fui na China, por exemplo, que você fala de produtividade no mundo. A China é um país que produz para o mundo inteiro, né? Pra você ter ideia, né? Eu lembro que a empresa que eu visitei, um turno de trabalho era 30 mil pessoas. Nossa. Só para você ter ideia. É um negócio absurdo, uma saída de estádio de futebol, né? Porém, eles têm muito claro o que eles fazem, mas o que me chamou a atenção é o quê? Eles também são muito inteligentes num sentido, que você vê muitos cargos de staff deles, né? Lideranças ou cargos técnicos especializados ali, tem pessoas de outros países, né? Então eles têm alemão coordenando algumas áreas, tem italianos coordenando outras áreas, nas cabeças ali, né? Vamos dizer assim, no time que inova, que cria. Então eles estão aprendendo com quem sabe fazer. E isso eu acho muito inteligente da parte deles nesse sentido. E são visões diferentes, né? Você vai nos Estados Unidos, tem um foco muito... para mim, olhando ali, né? Um foco muito negócio, muito resultado, né? Deu resultado, eu vou fazer o negócio. Não importa se é bonito, se é feio, né? É número, né? Então vê muito isso. É resultado financeiro. Sim. Então o americano vê muito isso. O alemão constrói algo para a vida toda, né? Futuro, né? Algo que tem que ser sustentável, algo que mantenha a qualidade para a vida toda. Então são pensamentos diferentes. Eu vejo que o brasileiro acaba, hoje, por essas influências, a gente é um pouquinho de tudo. Porém, a gente tem uma essência muito forte que é essa criação, essa criatividade, por essa escassez, às vezes, dessa sazonalidade, né? Empresa no Brasil, você sabe disso. Muitas empresas nascem, quebram, né? Não se sustentam, não sobrevivem nos primeiros anos.
Por quê? Porque o mercado muda muito rápido, né? Então é muito sazonal. Nossos volumes são sazonais. Criei um produto hoje aqui, daqui 2 anos ou 1 ano, Acabou, né? acabou, né? Não funciona mais. Então tem que ter essa inovação constante. Eu acho que isso é uma oportunidade para nós, mas a gente precisamos crescer muito nisso ainda, em nível de maturidade, para criar uma cultura organizacional dentro da nossa essência, sabe? Eu acho que falta um pouco disso, comparado com lá fora. Eu acho que a gente está num crescimento. Comparando alguns segmentos, os segmentos nós somos pioneiros no mundo, né? Isso aí a gente é muito evoluído. Mas falando no segmento fabril, produção e tudo mais, a gente tem muito o que crescer. E, Thiago, dentro das áreas que você atuou como gestor de projetos, gestor de processos e até como gestor de pessoas, cuidando de toda uma liderança, qual foi a área que você encontrou mais desafios? Cara, eu acho que a liderança é o desafio. A liderança é o maior desafio, porque é literalmente como que você cativa o time, como você inspira o time, né? Eu tenho um perfil de liderança técnica no meu segmento. Hoje venho me desenvolvendo muito e vi que não é isso, né? Vai muito além disso. Mas como eu trabalhei muito em liderança técnica, hoje, por exemplo, lidero um ministério, né? O princípio da liderança é o mesmo, tá? Vamos descontextualizar isso. Para mim, o líder, o exemplo é Jesus Cristo. Esse é o nosso exemplo, né? Eu falo que o Wanderson trouxe uma coisa aqui também que eu achei interessante e para mim eu acredito é isso mesmo. O líder, ele é o espelho, né, cara? Então você tem que liderar primeiro a você mesmo e eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Jesus foi isso, né? Sim. Ele desceu aqui e nos ensinou pelo exemplo, né? Entre muitas coisas que nos ensinou, obviamente. Mas o próprio exemplo, ele foi o próprio exemplo. Eu acho que a liderança é isso, porque isso inspira. E isso é o maior desafio, porque eu lembro uma fala que uma vez o pastor Ney falou para mim, e entre várias, né, me ensinando, e que ele fala assim: o maior desafio do líder é com as pessoas mais difíceis. É fácil quando você lidera um time que ele flui, mas o papel do líder, na verdade, é desenvolver as pessoas que estão se perdendo, as pessoas que são mais difíceis, que afrontam mesmo, né? Isso que faz o líder crescer e também isso é o maior desafio do líder. Eu falo que a liderança, esse é o maior desafio. Quando a gente fala de liderança técnica, você tem que... Vou te dar um exemplo, né? Diferente, trabalhei em alguns segmentos, liderando de algumas formas, né? Então, por exemplo, a liderança na parte fabril, o cara tem que executar o trabalho, você lidera o time para fazer a rotina dele. Uma liderança técnica, onde você tem um monte de gente técnica, de alto nível de conhecimento nas áreas, e tem os egos elevados, e você trazer todo mundo, puxar todo mundo para gerar um resultado. Tem um desafio aí também. Então são várias vertentes. Às vezes você está trabalhando, você é líder de um time técnico e todo mundo é líder, né? Então eu estou ali liderando, já teve casos de eu liderar projetos com 100 pessoas, e a maioria dos gestores da área, eu estava liderando eles, né? Das áreas, faziam parte do meu projeto, o qual eu era líder. Isso é o maior desafio, né? Tem visões de liderança, tem isso. Mas tudo isso eu acredito o seguinte: alguns princípios que eu carrego é verdade, você ser gente, né, antes de qualquer coisa, né? É o contato ali humano, você não ser hierárquico, sabe? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem posicionamento. Aí você usa hierarquia para posicionamento. Isso é importante para o líder. Mas eu acho que é proximidade. Eu acho que o que gerou mais resultado na minha vida profissional, nos meus projetos, foi isso. Eu quebrei toda essa parte de hierarquia, da liderança nesse nível, e se colocar com eles e servir eles, né? Então, eu tinha um papel principal, eu acredito que é o papel do líder, que é desatar os nós, né? Tem os desafios, o líder decide, às vezes junto com o time, às vezes quando o time está perdido, o líder não pode ficar em cima do muro, né? Ele tem que decidir caminhar, certo ou errado, ele tem que decidir, mas ajudar as pessoas. A essência é servir, a essência do líder para mim é servir. Então, à medida que fui me desenvolvendo, venho aprendendo com os meus referências, são meus líderes também, meus mentores, eu vejo que esse é a principal função do líder, o principal papel do líder, e um líder que dá resultado, ele é um líder que serve, né? Que ele desce, ele serve. Quando ele serve,
ele traz o time para ele e as coisas fluem de uma forma natural. Mas não é só servir, é também desenvolver as pessoas, né? E ser também é desenvolvido, é uma troca mútua, né? Porque não é o líder que está ensinando, ele está aprendendo, mais aprendendo que ensinando, né? É uma troca, assim, muito constante. Flui muito rápido esse crescimento, né? Eu acho que essa é a principal essência. O maior desafio foi esse, eu acho que é pessoas. O maior desafio do líder é trazer todo mundo para a mesma visão, trazer todo mundo e usar as pessoas, a competência de cada uma, dar essa liberdade para elas. Isso que para mim gera o resultado. Trabalho em time. Sim, bacana. Tiago, e eu não iria fazer essa pergunta agora, mas como você tocou no assunto e você até mencionou Jesus como um bom exemplo de líder, que ele veio e ele serviu a nós, eu queria te perguntar se, na sua opinião, a sua vida com Deus, a sua vida dentro de um ministério, você acredita que tenha ajudado e influenciado na sua liderança, tanto profissionalmente falando? Totalmente. Eu falo que totalmente. Quando eu me converti e quando eu comecei a ser ministrado e a palavra começou, acho que vem transformando e vai transformar a gente, né? A gente é imperfeito, né? A gente não somos perfeitos. Perfeito só Jesus Cristo. Mas eu acredito que o princípio, que a palavra de Deus, quando você entende isso e começa a aplicar, isso ela faz total... Ela é a base para tudo. Se você... Qualquer treinamento de liderança bem top, ele vai usar Jesus como exemplo. Jesus é o exemplo. Sim. Né? E para mim foi fundamental isso. Sem isso, eu não teria chegado em lugar nenhum. Uma coisa que eu tive sempre muito comigo, acho que uma característica minha, pessoal, é acreditar, primeiro que todo mundo, sabe? Então a fé para mim sempre foi algo... Hoje eu entendo como fé, antigamente não entendia, né? Não tinha esse entendimento. Mas eu sempre acreditei primeiro que todo mundo. Então, sempre fui fazer alguma coisa, sempre acreditei que ia dar certo, sempre visualizei, procuro visualizar lá na frente, enxergar, ver pronto, sabe? Então, acho que isso é fundamental. E a palavra, para mim, ela me lapida todos os dias. Eu acho que eu entendi o que mudou meus resultados, assim, como ser humano até, né? Não resultado palpável, mas como ser humano, em todas as áreas da minha vida, foi a palavra. Então, você não é uma pessoa diferente na sua vida profissional. Isso é um jargão. Você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Você tem papéis diferentes, você tem ações diferentes, do que eu digo de competências, exigem coisas diferentes de você, mas a pessoa é a mesma. Então, se você serve aqui, serve lá, tanto que isso, o que mudou a minha visão e o que me fez atingir alguns resultados, que nem quando você trouxe aqui alguns países que eu visitei, o que me fez ir para alguns países que eu fui, foi entender que a minha carreira era servir. Era só mais um papel o qual eu servia. Então, eu servia como engenheiro, sirvo como esposo, sirvo como pai, sirvo como na igreja, né, as pessoas, sirvo como filho. Todas as áreas da nossa vida é servir. Quando eu entendi isso não quer dizer que todas eu tenho excelência. Tenho que me desenvolver em muitas delas. E venho fazendo isso. Porém, isso mudou totalmente a minha vida. Então, eu acho que quando o cristianismo, a palavra, né, verdadeiramente, a palavra de Deus, ela mudou totalmente minha visão e vem mudando. Glória a Deus. E ampliando muitas coisas. Eu acho que foi a base de todas as coisas, toda a minha transformação. Até aqui. Bacana, Tiago. E profissionalmente falando, dentro de todas as áreas que você atuou, gestor de projetos, gestor de processos, gestor de pessoas e até como um empreendedor, qual foi a área que mais te encheu os olhos? Cara, é interessante isso. Eu tenho uma visão, um pensamento sobre isso. Eu vejo que tudo é nível, né? Deus, à medida que você busca, né? É interessante. Eu pego algumas referências, né? Eu assisti o podcast do Van, né? Uma inspiração para mim em casais, muito usado ele, já falei isso para ele. Ele falou uma coisa também muito interessante, eu acredito nisso. Quando você medita na palavra de Deus, ele trouxe uma frase que ele falou que um amigo dele trouxe para ele. E é fato isso, né? Refletindo nisso. Que à medida que você medita, que você busca
se prepara que você vai ser usado, né? Levando nesse ponto, eu acredito que são níveis, cara. A gente não dá para falar o que é mais ou menos. Eu vejo que a cada passo que você dá, que você é posicionado em posições, vai avançando, o desafio é maior, né? E o aprendizado também vai exigir mais de você. Tudo aquilo que você aprendeu vai ser necessário, mas também você vai ter novos desafios e tem que buscar novas coisas, né? Então eu vejo que para cada ponto que você tá ali, tem um novo desafio. E não tem o que é mais difícil ou mais fácil. Para aquele momento, eu acho que era aquele desafio. Aí você venceu ele, você vai para um outro. E às vezes as pessoas estagnam, né? Fala assim, às vezes a gente chega e fala, não quero mais avançar, né? Cada um tem os seus limites. Mas eu vejo nessa linha hoje, né? Então eu vejo que não quer o mais fácil, mais difícil. Cada hora é um desafio. Tanto que já peguei projetos e hoje aprendi com isso, você subestimar e falar, não, isso é fácil. E foi um dos mais difíceis, né? Então, não tem para mim hoje que é mais difícil. Você tem que ser prudente, sempre encarar como um desafio, que tudo tem as suas particularidades e são níveis. A cada nível, obviamente que tem coisas que por experiência, por vivência, a vivência também te dá experiência e você não comete alguns erros, né? Mas eu acho que o crescimento é constante, não dá para falar. Eu não consigo falar para você o que é mais fácil, o que é mais difícil. Vejo que a cada passo a gente vai avançando e vai tendo mais desafio. É isso que nos faz crescer. Eu acho que é se abrir a desafio, mas também eu acho fundamental uma coisa, dentre tudo isso. Ter um coração ensinável, sabe, cara? Eu acho também uma coisa que muda. Quando você, mesmo que você é um líder, mesmo que você está numa posição, né? Eu acho que o fundamental é você ter o coração aberto a aprender. Saber que você não sabe tudo. Saber que tem pessoas no seu time melhores do que você. Sentar e buscar aprender para você ser melhor. Não melhor por pessoas, para as pessoas, mas melhor para você mesmo, sabe? Poder entregar com mais qualidade, entregar com mais excelência, se lapidar melhor. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é uma chave, né? Ter esse coração aberto. Eu amo receber feedback, principalmente feedback que me amassa, não elogio. É importante também, eu sou grato pelos elogios e é importante. Mas as pessoas também, quando são pessoas verdadeiras, né? Isso ao longo da vida você vai aprendendo isso. Tem aquela crítica realmente por inveja, isso é perceptível. E é construtiva, e né? Tem aquele cara que realmente quer fazer você crescer. E como você diferencia isso? É um cara que fala, vou te dar um feedback e eu também vou te dar um caminho. Ó, esse é o caminho. E você consegue ver esse resultado que ele está te ensinando nele, né? Então, a própria pessoa é o exemplo daquilo, né? A própria vida dela, você consegue ver isso. Eu acho que são os meus mentores hoje, que eu busco intencionalmente, são pessoas que eu vejo na vida deles aquilo que eu quero aprender com eles, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, para mim, não tem o que faz mais fácil, mais desafiador. Acho que cada momento tem uma coisa que nos desafia. E à medida que a gente vai avançando, os desafios são maiores, né? E a gente vai precisar cada vez mais de pessoas, a gente vai precisar cada vez mais se desenvolver, cada vez mais de Deus, né? Deus sempre tem que estar na frente, na verdade. E conectado com isso, né? Que tudo vem dele, para ele, por ele. A gente tem esse entendimento. Eu acho que, na minha visão hoje, no meu entendimento hoje, eu penso dessa forma. Interessante. Eu também entendo que como um empreendedor que você é hoje, você faz um pouquinho de cada coisa, né? Você gere processos, você gere pessoas, Sim. Você cuida de toda a parte estratégica de um negócio. E uma pergunta que eu queria fazer para você, por que você decidiu empreender? Sim, interessante isso. Eu sempre falo, eu tenho um pensamento comigo. Alguns podem não concordar. Mas eu acredito que nem muitas pessoas às vezes buscam, eu vou empreender porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou escalar, eu vou isso, Sim. Aquilo, né? Isso para mim tudo é resultado, né? Eu acho que o foco principal é você focar realmente naquilo que você busca entregar com excelência, fazer
focar nas pessoas, nos processos, né? O resto é resultado da sua entrega. Eu falo que tudo que você colhe é o que você semeia. Não estou dizendo que você não tem que traçar objetivos, não é isso, né? Mas para mim isso não é o foco principal, na minha visão. E eu falo isso da minha carreira, como foi a minha carreira profissional, onde eu tive salários sempre diferenciados. Ganhei bônus diferenciados, resultados diferentes. Não visualizava o resultado, não buscava o resultado. Eu buscava entregar aquilo com excelência. O resultado, por si só, já fala resultado. Resultado do que eu entregava. Eu penso assim, toda empresa, o foco, pelo menos a minha, o foco principal é de alguma maneira servir as pessoas. De alguma maneira potencializar e crescer, gerar crescimento que envolve pessoas, né? Então, quando eu pensei na assessoria, que é diferente de consultoria, né? Sim. Até trazendo um pouco disso. Consultoria, o cara mentoria e as pessoas fazem, assessoria faz, depois mentoria, né? Grossamente falando. Então é um pouco diferente. Só que tudo tem a ver com pessoas. Então eu penso assim, como que eu posso colocar essa mentalidade minha de reino dentro do talento que Deus me deu, potencializando pessoas, mudando mentalidade, mas na verdade é levando o reino de Deus naquilo que Ele me deu, né? Então meu foco principal vai fazer resultados e tudo mais, mas tem a ver com mudança de mentalidade, enxergar as coisas diferentes. Então eu enxergo o negócio dessa forma, né? Não tô tirando o lado que tem que se fazer, e eu faço também, contabilidade, custo e tudo mais. Mas o foco principal do nosso negócio não está nisso. A gente enxerga resultado como uma palavra, resultado. E o que a gente busca, né? O que a gente busca? Trazer essa visão para as empresas que as pessoas são bem mais precioso. Então, todos os resultados tá onde você investir em pessoas. Tem uma coisa muito interessante, falando até de gestão de tempo, que fala como que você multiplica o seu tempo. Se Deus deu 24 horas para todo mundo, você multiplica seu tempo investindo em pessoas. Essa é a forma que você multiplica o seu tempo. Você vê que toda a base está em pessoas, né? Jesus mais nos ensinou são as pessoas, multiplicai, multiplicai. Então vejo isso, um negócio é multiplicar. Multiplicar, desde que ele tem que ter a essência, né? Os valores, os princípios são inegociáveis. Isso é multiplicar. E de alguma maneira você acaba multiplicando o dom e talento que Deus te deu, né? Então, essa é a minha visão como negócio. O negócio cresce e multiplica quando ele tem valores e essências verdadeiras, né? Então, o nosso foco é isso. É levar o nosso talento, multiplicar o nosso negócio dessa forma, trabalhando pessoas. Se eu multiplico o meu conhecimento para as pessoas, eu multiplico dentro das empresas, as empresas multiplicam os resultados, eu ganho, ela ganha, e a gente parte para outra e assim segue. Então, essa é a nossa visão. E eu ataco dentro daquilo que a gente busca, que é reduzir taxa de desemprego, aumentar os trabalhos. A gente, no nosso segmento, busca que a gente seja referência global, né? E a gente tem base para isso, para levar. Então, é capacitar as pessoas para que as empresas de fora olhem para o nosso segmento, na parte de engenharia, do que eu faço, como uma referência, como somos, né? Então, como capacitar e trazer isso para as pessoas? Então, eu acho que a nossa visão é essa, traz isso. Resultado está atrelado à nossa entrega, ao nosso nível de entrega. Então, na sua opinião, para ser um empreendedor de sucesso ou ser um empreendedor bem-sucedido, você acredita que o empreendedor ele precisa ter um olhar mais apurado e um olhar com mais carinho para a pessoa do que mais propriamente falando para o resultado? Porque o resultado ele vem através das pessoas? Sim, eu entendo isso. Entendo assim. Primeiro ele tem que amar o que ele faz, né? Aí, vamos voltar ali um pouquinho. Tem que saber qual o foco principal que ele está buscando aquilo. Se o foco for dinheiro, né? Isso é bíblico. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre dele, né? Então não tem nada a ver com dinheiro. Isso é resultado também, né? E é sempre uma pergunta que eu faço para algumas pessoas onde você quer chegar com isso?
que impacto você vai gerar? É um impacto só para a sua vida ou um impacto para a vida de várias pessoas? Porque todo negócio que ele gera um impacto só para o empresário, né? E o cara retém muito, só ele cresce, isso não é um resultado sustentável, né? Então, por isso que eu falo pessoas. Porque imagina, uma empresa próspera ou uma empresa de sucesso, ela cascateia todos os resultados dela na vida das pessoas. Tem um livro muito, muito interessante que fala muito disso, que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Isso é um estudo de empresas onde eles estudaram desde os CEOs, o pensamento dos CEOs até o chão de fábrica, até as operações, né? E você vê o comportamento dos caras. Os CEOs, eles não buscavam grandes benefícios. Eu tenho o helicóptero para ele me levar nos lugares. Ele abria mão de tudo isso. Mas todo mundo crescia e ao mesmo tempo ele crescia. Porque é sistêmico. Não é uma pessoa só que cresce, tem que crescer todo mundo. Vou te dar um exemplo. Muito claro. Às vezes você conversa com um empresário e fala assim, a minha visão é ser referência nisso, 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 nisso. Quando ele vai pagar e eu quero um cara de marketing para fazer isso, 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 tal, tal, tal. Aí ele vai pagar um cara de marketing, ele vai lá, eu vou só dar R$2.000. Só que o que ele desenhou não atrela com o tipo de profissional que ele quer. Sim. E é isso que eu entendo. Então, não estou dizendo que não é importante você olhar, você ter estratégia e tudo mais. Eu estou dizendo que o crescimento tem que ser em todas as áreas, né? Por isso que o foco é pessoas. Você ter as pessoas certas do seu lado, isso vai fazer o seu projeto crescer. Então, você cresce e todo mundo cresce. E continuando falando sobre negócio, sobre empreendedorismo, vamos falar um pouquinho agora sobre empreendedorismo nível Brasil, que a minha próxima pergunta está muito associada a ser empreendedor no Brasil. Você acredita que as nossas leis, as nossas legislação, as questões de impostos, hoje ela atrapalha alguém que quer abrir um negócio? Qual que é o maior desafio do empreendedor para ele ser empreendedor no Brasil? Tá, isso é interessante também. E vai, acho que, complementar a pergunta anterior, né? Que às vezes as pessoas Sim. podem pensar, só pessoas, mas o negócio tem um negócio. Tem produto, tem isso. O que um cliente compra? E existem duas visões para mim. E no meu segmento, vou até falar do meu segmento, tem aqueles caras que ficam se competindo entre eles, né? Por centavos. E tem as pessoas que o produto tem valor. E o cliente paga por isso. Vou dar um exemplo clássico, a Apple, né? Você acha que um iPhone custa R$10.000 na fabricação? De Não. jeito nenhum. Às vezes tem 1.000%, 2.000% de lucro em cima disso. Mas é por quê? Isso para mim é um exemplo muito clássico. Porque tem valor. As pessoas não compram. Você pode ter uma empresa ao qual você tem preço. Qualquer produto e as pessoas vão comprar por preço. Ou você tem um produto que tem valor. Por isso que eu falo, foca no seu negócio e vende valor. Não vende preço. Se o cliente entender o valor do seu negócio, ele paga o preço que for. Porque ele está comprando valor, não preço, ele entendeu o valor. Então, para mim, isso que distingue os negócios. Aqueles, vou focar nos resultados, focar nos custos e tudo mais. Não, foca no valor. Foca em você vender o valor daquilo, né? Então, o cliente paga por isso. Aí a sua empresa gera resultados e se impacta em todos os resultados. E dentro da estratégia, quando vai estudar estratégia, você tem produtos que pagam contas, você tem tudo isso. Mas o principal foco é o valor. Preciso pôr valor no meu produto. O cara falar, eu vou contratar o Jonathan para cuidar dos meus investimentos, porque esse cara, ele é diferenciado. Você tem um valor e o cara paga o preço por isso. Você falar para ele, beleza, eu vou ganhar X e 40% do que eu der de ganho para você é para mim, ele vai pagar tranquilo porque ele sabe que você vai fazer muitos ganhos, né? Então ele vai confiar em você. Ele vai te dar isso. Eu acho que esse é o grande diferencial do negócio. Aí você fala impostos e tudo mais. É desafiador no Brasil? É desafiador. Mas quando você tem valor, você supre tudo isso. Porque isso faz parte do conceito. Se você for perguntar para algumas pessoas, os principais bilionários do Brasil, eles falam muito isso.
fala, a política vai influenciar no meu negócio? Ele fala, nem olhe para a política dessa forma, porque eu me adapto. Interessante isso, né? Muito. Ele falou, me adapto. Eu vi isso de vários. Ele falou, a política mudou, eu me adapto. Porque eu sei muito claro o que eu quero, sei muito claro o que eu tenho, sei muito claro o valor que eu tenho. Então ele vende valor e não vende preço. Então eu vejo que isso é o principal diferencial. No início você vai olhar para isso, que você às vezes não tem tantos recursos e tudo mais. Vai começar a lapidar isso, mas sempre tirando disso e colocando valor. Sempre tirando disso e colocando valor. Então, os meus maiores esforços estão no valor do que no preço. Eu vender valor. Muito interessante, Thiago. E até foi interessante você comentar sobre o produto e sobre a Apple, dando o exemplo do celular, sobre o custo e o valor agregado que o produto tem. Porque eu queria te perguntar agora se, na sua opinião, você entende que ter muitos concorrentes hoje impacta um negócio ou você ter um produto mais nichado influencia no seu resultado de forma melhor? Sim. Eu vejo tem algumas vertentes, né? Uma outra coisa, uma outra vertente também que você vê muito, e eu também penso um pouco assim. Você tem duas visões. Você fica pensando no seu concorrente ou você fica pensando no seu produto e no seu negócio. Então, só é concorrente porque você coloca ele como um concorrente. Entendeu? Então, só vai ser algo que vai te incomodar se você desse essa posição para eles. Então, para mim, sempre está nessa linha, né? Eu sempre vejo o mercado, ele tem espaço para todos. Todo mundo tem um pouquinho do espaço e as pessoas, as empresas realmente têm valor, que elas criam valor, criam o próprio produto e elas se despontam. Você vê muita gente preocupada mais com o concorrente do que com a própria empresa. Então ele põe mais energia querendo saber o que o concorrente está fazendo, o que os caras estão fazendo, do que o próprio negócio dele, né? Então é isso que eu vejo. Alguns segmentos são mais desafiadores nesse sentido, né? Então você vê alguns segmentos, alguns nichos que são muito, muito agressivos, né? Em alguns nichos de negócio. Então tem essas óticas que as pessoas ficam estudando os outros. Mas eu sempre penso também que o maior foco tem que estar no seu produto, no seu negócio. Você tem uma boa estratégia, não perder o valor e tudo mais. Por que seu cliente vai no concorrente? Porque ele já não vê mais valor no seu negócio, no seu produto. Ele vê o seu produto igual do outro. Então, se ele vê o igual do outro, aí ele vai negociar. O cara faz mais barato do que você e tudo mais. Isso é interessante que eu estou te dizendo, porque eu trabalhei e fiz muitos investimentos dentro da empresa, cuidei de muitos investimentos, comprando equipamentos e tudo mais. Quando você vai num nicho de equipamento de alta performance, no meu segmento, não tem negociação. Então o cara, obviamente, o cara dá 2% de negócio que faz parte do trâmite. Mas as pessoas vão especificar por valor. Ele não fica comparando, falar porque tem um chinês vindo e tal. E realmente o nível de performance é totalmente distinto daquele tipo de equipamento. Não se compara. Mas é um nicho, isso que a gente está trazendo aqui, que eu estou trazendo para você, estou falando de uma proporção de 8% dentro do 100. Né? Então esses caras que têm o produto certo, as coisas certas, são 8% dentro do 100. O resto se degladia nessa guerra de preço e tudo mais. Encontrar e estar dentro dessa faixa dos 8%, para mim é ter essa visão e você se desenvolver para ter algo pronto. Quando você fala de nichado, é importante, mas também tem que ser, não pode ser totalmente, vamos dizer assim, tem que ser um pouco flexível, sabe? Nessa parte do nicho. Uma coisa que é só para uma coisa, ela tem um tempo de duração. Ou ela se adapta sempre, né, se inova, ou fica para trás. Ou ela vai ficar para trás. Então eu vejo assim, quando você tem uma coisa nichada, um produto nichado, você tem que estar inovando todo minuto. Você tem que estar pensando 10 anos na frente. Você tem que estar conectado com isso e sempre inovando, né? Eu vejo isso. E saber muito bem a hora de você mudar aquilo. Daquilo às vezes vai ter uma evolução. E a evolução às vezes é drástica, né? Ele sai desse nicho, ele migra para um outro,
Mas não porque esse nicho morreu. Na verdade, ele foi evolução porque você teve a visão, né? Então você tem que estar atento com isso. Eu acho que quando você tem um produto nichado, entra muito nisso. É um período, né? Ele é um período. Ele dura por um tempo, né? Ele não é eterno. Tem que ter muito claro isso. Então, quando a gente entra em alguns conceitos que eu me especializei de Lean, por exemplo, é muito claro. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro com produtos nichados e nos períodos, né? Você vê assim, vou te dar exemplos de negócio. Você lembra das paletas mexicanas, né? Você lembra quando veio esse sorvete, né? Que é um sorvete. Ah, tá. Todo mundo abrindo paleteria. Foi um período. Sim. Parou a temaki, todo mundo abriu loja de temaki, né? Aí tinha um monte. Depois foi ficou só algumas, umas fecharam, né? E você vê isso para muitos segmentos. Então aconteceu, deu um boom, todo mundo entra, mas nem todo mundo permanece, né? Porque permanece realmente aquele que tem know-how, aquele que desenvolve know-how, aquele que sabe, tem qualidade, então as pessoas vão nos lugares que tem qualidade. É a mesma coisa no restaurante de um chefe. As pessoas vão lá, sabe que é mais caro, sabe que, né, não é um PFão, que a gente fala, mas as pessoas vão lá porque tem um valor, ela compra o valor. Sabe que a comida tem um sabor diferente, é um negócio diferenciado. E às vezes é infinitamente mais caro do que o outro. E nunca acaba, né? Então, mas o cara sempre está inovando, sempre tem um prato novo, sempre tem algo que ele cria, que ele tem um carro-chefe e assim por diante. Então, para mim são duas visões diferentes. E toda empresa às vezes tem que ter um produto que concorre, mas o maior ganho, o maior crescimento dela está naquele produto que é diferenciado. Sim, eu acredito que não importa o produto, se ele tem muitos concorrentes ou se ele é um produto nichado, eu acho que o segredo dos dois é você sempre inovar, né? E hoje a gente vive em um país onde muitas ideias são construídas do dia para a noite, a gente vê startups sendo criadas do dia para a noite, só que muitos desses negócios às vezes não duram. E qual que você acha que é o segredo para você ter um negócio de sucesso? Você acredita que está muito mais associado a você ter um produto de excelência, um produto com valor agregado, ou você ter uma boa gestão estratégica? Uma coisa está ligada com a outra, né? Eu acho que tudo parte da gestão estratégica. O cara tem que ter, porque a gestão estratégica é a visão. O empreendedor ou o empresário, ele tem que pensar. Alguns estudos trazem aí que quanto mais longe ele pensar, né? E é verdade, até à frente do tempo, enxergar 10 anos, 5 anos na frente, é fundamental. Porque você antecipa as suas mudanças, né? E é interessante o que você está falando, porque são níveis. Então veja assim, quando você está começando, você tem um nível. Aí você vai escalando, seu produto vai fazendo volume, por exemplo, você vai ampliando. Vou te dar um exemplo aqui, como se fosse a igreja. A igreja não é negócio, mas para você ter ideia, a igreja foi expandindo o reino de Deus aqui, a nascer para Deus. É muito diferente do que era, porque agora precisa de mais detalhes, a comunicação teve que ampliar, cuidar de algumas coisas foram inovando, né? A essência não perdeu, é a mesma. Percebe? Só que você precisou de mais recursos para suprir o seu crescimento. Então eu vejo dessa forma. Só que como que vem isso? Isso vem de você estar conectado, de você ter a visão e estar conectado com a visão e vir se buscando sempre a base do conhecimento. Então vai sempre se inovando, buscando conhecimento, estar antenado com isso. Então é base. Isso modela a sua estratégia, não a sua visão. Talvez a visão é a mesma, onde você quer chegar e ela vai avançando, né? Que na verdade é uma busca constante na visão, mas você nunca chega nela, né? É algo assim que você, conceitualmente desenhando, é assim. Você vai alcançando objetivos e vai aproximando você da visão. Mas você vai precisando de recursos. Você vai expandindo, vai crescendo. Você vai ter um produto, aí você vai inovar e vai ter um segundo produto que vai nascer do primeiro. Ele tem que ter uma evolução, né? Quando a gente fala de escalável, quando a gente fala... Porque todo mundo quer buscar o quê? Eu quero ter um produto que me dá, né? Muita escala. Mas isso é ao longo do tempo, né? Um exemplo, né? Vou te levar para o lado financeiro. Se te dá 1 milhão na sua mão, hoje você sabe fazer o que você não fazia antes, né? Com certeza. Por quê? Porque você se desenvolveu e tem mais conhecimento. Sim. E ampliou sua visão.
Eu vejo isso. Tudo tem na base do quê? Capacitação. Então, você tem que ir cada vez mais se capacitando. O empreendedor ele tem que estar conectado, ele tem que estar no seu segmento, estar nos lugares que falam do seu segmento, estar lendo sobre o seu segmento. Isso vai levar ele para a inovação e vai levar ele a criar além do tempo. Eu, particularmente, eu falo para você o que eu faço. Eu não só fico olhando o meu segmento, eu vou em outros segmentos, que às vezes não tem nada a ver com o meu. Porque ali, às vezes, eu tenho insights que eu levo para o meu. Compreende? Então, vou te dar um exemplo. A gente fala de... A gente vai dar alguns treinamentos específicos de injeção. Só que a injeção, ela tem muitas vertentes. Eu tenho uma vertente automobilística, eu tenho uma vertente automotiva, alimentícia, eu tenho outros segmentos. E cada segmento tem algumas especificações diferentes. E às vezes tem pessoas que só trabalham em um segmento. Eu sempre fui trazendo para os meus projetos, estudando os outros. E muitas coisas eu integrei de outros segmentos no meu, que aquilo foi uma inovação. Percebe? Então, da onde vem sua criatividade? De onde você busca isso? Eu vejo que isso é fundamental. E é um crescimento. Você tem que estar... A Bíblia traz, né? Seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, você é grande e pequeno. Percebe? E à medida que você vai construindo, o seu alicerce, ele já é grande. Seu pensamento é grande, suas atitudes são grandes. Sua visão é grande, seu comportamento é grande. Então, você vai ampliando com maturidade. Expandindo, né? Então, eu enxergo dessa forma. Então, o cara falou, eu vou ser grande. Começa agora, com seus comportamentos agora. Sendo grande agora, com suas atitudes. Você entregar um reporte com excelência, você fazer o seu produto com excelência, mais uma vez eu digo, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com atitude e comportamento. Excelência é entregar o melhor que você tem. Né? Você vai entregar um reporte para o cliente, você pode imprimir numa folha de papel diferente. Você pode mandar um dashboard bonito, né? Em vez de mandar um gráfico no Excel, fazer um dashboard. Isso não é dinheiro, você é buscando conhecimento e fazer e mudar tudo isso, né? Então, tem muito a ver com isso, para mim. Excelência e pensar grande, fazer grande, isso proporcionaliza o seu negócio. Por isso que eu sempre falo, foca no que você tem que entregar com excelência. O resto é resultado. Isso te dá maturidade e faz você crescer. E vai fazendo você ter comportamentos e mudando suas habilidades, vai mudando seus resultados, você vai aprendendo. E à medida que você traz conhecimento, busca essas fontes e você aplica, isso amplia a sua visão, né? É como a águia. A águia voa cada vez mais altos. Então, cada vez que a águia, e Deus compara a gente com uma águia, traz a gente como a gente é a águia na mão do Senhor. À medida que você coloca conhecimento, entra conhecimento e busca, você vai elevando os níveis. E você começa a enxergar de formas que você não via, né? Não foi assim na sua vida? Sim. E assim na minha também. Então, por exemplo, lê livros sobre o que você faz. O cara fala, eu sou pequeno, não tenho como fazer um curso. Lê um livro. Às vezes você vai aprender mais do que fazer o curso. Verdade. Hoje mesmo, eu leio livros antes de fazer o curso. Porque às vezes eu nem faço um curso, falo, cara, com o livro já foi suficiente. Às vezes tem mais profundidade do que o próprio curso. Então, eu faço isso intencionalmente. E vai ampliando sua visão. Eu acho que tem que ser estrutural. Você tem que... Cada passo, você tem que construir o alicerce. Né? Por que muitas empresas quebram? Por que muita gente não sobrevive? Porque não tem alicerce. Então, por que a estratégia é importante? Porque a estratégia são visões. Então, quando você entende a visão do seu negócio, você constrói uma estratégia sólida, você dissemina a estratégia para a sua operação de forma sólida. Então, isso é a base. Você tem que ir construindo bases, buscar conhecimento. Eu vejo todo mundo, unanimemente, que cresceu, o cara buscou conhecimento. Aí os caras falam, pô, mas Elon Musk, um monte de cara não estudou, não fez faculdade. Vai ver quantos livros esse cara lê. Vai ver quantos cursos esse cara faz. Às vezes não fez faculdade, não tem diploma, né? Mas livros, em média, para você ter ideia, um cara de sucesso,
um CEO de sucesso, né? Um empreendedor de sucesso lê em média de 8 a 10 livros por mês. Tem estudos que mostram isso. O cara não para de ler, cara. Toda hora ele tá lendo. É fundamental pro crescimento dele. Né? Então, você vê isso? E é fato. Você vai perguntar para pessoas visionárias. A gente tem um exemplo, o nosso pastor Ney, um visionário. Pergunta quantos livros ele lê. Toda hora ele tá falando, tô lendo, lendo, lendo. Obviamente, a Bíblia é a base, sempre. Mas ele sempre está se especializando. Então, quando eu vejo um empreendedor, às vezes ele é pequeno de tamanho quando você olha, mas você vê toda hora você vê ele crescendo, ele buscando, é questão de tempo para ele despontar. Porque ele está ampliando a visão, ele está lapidando o negócio dele, ele está estruturando na rocha, né? Então eu vejo isso fundamental. Ele vai sustentar. Tiago, e você focou muito agora na sua resposta em buscar conhecimento. Esse seria o conselho que você daria para alguém que quer empreender hoje? Sim. Eu vejo assim, duas coisas. A gente nunca vai ser bom em tudo. E não vai ser mesmo. Tem duas formas. Você pagar por quem sabe, né? Então, falar, eu não sou bom em marketing. Então, eu pago para um cara de marketing. Às vezes eu tenho que entender porque é do meu negócio. Tem que saber um pouco para me disseminar. Mas eu pago um cara bom. Por isso que eu falo para você do investimento. Você tem que ter pessoas boas no seu negócio. Se sua visão é grande, você tem que estar com os grandes. Entendeu? Então, aquilo que você mais sabe fazer, você vai para cima, que é o seu negócio, a sua visão. Mas você tem que ter as pessoas excelentes que alinham com a sua visão. Isso tem um preço. Aí tem preço. E você compra preço e valor, né? E aquele cara te dá o resultado que você faz. Então, por isso que todo mundo ganha. Essa é a linha da transição. E o conhecimento é a base. Investe no que você faz, busca o que você faz e tem as pessoas certas do seu lado. Você busca pro que você precisa crescer e em alguns momentos, para você ganhar tempo também, para multiplicar o seu tempo, que nem eu trouxe, você paga para as pessoas que são especialistas naquilo para fazerem alinhar com a sua visão. Eu tenho esse entendimento. Perfeito. E qual conselho você daria para alguém que quer empreender e não possui capital? O que essa pessoa precisa fazer? É possível começar um negócio sem dinheiro? Ela precisa, de repente, se inscrever em um Shark Tank Brasil, buscar um investidor anjo. O que ela precisa fazer? A pessoa que quer empreender e não tem capital. Sim, vou te dar... Você até deu a resposta. Sim. Muitas vezes a gente não faz, eu vou levar até para um conceito para a vida, né? Às vezes o mundo desenha a gente, ou desenha algo para nós, né? Que... como se tivesse uma única possibilidade, né? Então, toda vez que a pessoa fala para você, ou nos fala assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Na verdade, o dinheiro, a gente aprendi isso no coach também. O dinheiro, na verdade, é uma desculpa. E ele não é o que ela precisa. Tudo aquilo que você precisa não é dinheiro que vai te dar. Aí o cara fala, exceto... Aí fala assim, mas o dinheiro traz segurança, o dinheiro traz isso. Não estou levando nesse conceito, tá? Nesse contexto. Tudo parte de você acreditar e fazer. E tem várias possibilidades. Uma é você ter o dinheiro e pagar. A outra é você ter um cara que vai financiar o seu projeto. Investir então, se você vender o projeto, o cara acreditar, ele vai pagar, ele tem um recurso. Então, você conectou a ideia com o recurso. E em outras possibilidades que existem. Então, para empreender, né? Acho que o principal ponto é ter coragem e acreditar verdadeiramente no que você quer, no sonho que você tem. Eu acho que esse passo é o mais difícil. O passo quando você... Os passos da nossa vida que a gente vai para outros níveis, né? Principalmente empreender, que às vezes fala assim, cara, eu tenho uma segurança financeira, eu dou resultado no meu trabalho, todo mês está caindo e toda vez cai. Quando você tira o pé do barco, põe o pé na água, eu acho que esse é o desafio maior, né? Porque literalmente vai depender de você, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, não é nem o dinheiro, né? Então, essa coragem e essa fé. Então, o cara acreditar que vai dar certo e não duvidar. Esse é o caminho. E nesse percurso, existe o percurso do cara desistir. Porque foi um homem de pouca fé, né? Afundou na água. Sim. E, na verdade, quando você afunda, é onde você mais cresce. Porque é nos desafios onde você vai mais aprender, né? Isso não foi diferente na minha carreira.
nos momentos mais desafiadores, onde eu mais me superei. E eu vejo que o empresário, o empreendedor, o principal ponto é esse. Ele tem que saber o que ele quer, ele tem que entender o negócio dele. Muitas coisas ele faz sem o dinheiro, ele desenha um plano de negócio, ele faz tudo isso, ele desenha ideia, lapida ideia, constrói tudo isso. Isso não precisa de dinheiro, só tempo. Então, ele põe tempo nisso, uma ideia bem formada, ele pode ter o dinheiro ou ele pode ter uma pessoa que investe nele. E uma outra coisa interessante, né? Aí eu levo para a gestão de projetos. Às vezes a pessoa fala, quanto que você precisa para fazer isso acontecer? Aí ela fala, preciso de 10 mil reais, mas em quanto tempo? Aí gestão de projetos. Em quanto tempo você vai precisar dos 10 mil reais? Às vezes 1.000 num mês, 2.000 no outro, 1.000 no outro. Isso leva 10 meses para você ter o investimento mesmo. Aí a linha do tempo do seu investimento, né? Você ter esse entendimento também. Muitas pessoas não fazem muitas coisas porque ela olha para o montante, mas ela não olha quais os períodos que ela precisa para aquele montante. E às vezes você já tem. Então são visões que ao longo do tempo eu vim aprendendo, né? É literalmente isso. Fala assim, ó, por exemplo, uma obra dessa eu preciso de 2 milhões. Mas não é 2 milhões, eu tenho 2 milhões, a obra está pronta. Aí você precisa de 1 ano para a obra construir. Então você já olha a diferença, né? 1 ano ou 10 meses, né? Para ser mais matemático. Você precisa de 100 mil por mês. Às vezes você tem 100 mil por mês, você não tem 1 milhão por ano. 1 milhão de cara você não tem, mas 100 mil por mês você tem. Então, dando um exemplo, né? Então você tem o projeto na sua mão, né? Isso a gente chama de... Eu ensino isso também, que é o cost breakdown, né? Toda vez que você pega o seu projeto, você quebra ele. Sua visão, você quebra ela e dissemina até os seus custos e tudo isso dentro do seu plano. Aí você vai entender realmente se você precisa do recurso ou se já tem. Então são várias visões, né? Depende de como você enxerga, como você olha. Mas existem muitas possibilidades. E, Thiago, pegando um gancho na sua resposta, você comentou sobre coach. E uma das suas muitas especializações que você tem é em gestão empresarial e coach pelo IBC, né? Que é o Instituto Brasileiro de Coach. Você acredita que essa especialização ela tenha te ajudado nas suas tomadas de decisões? Totalmente. O coach, ele me trouxe uma visão em mim, uma transformação em mim, que como eu gerei meu tempo e ser mais produtivo. Isso mexeu muito comigo. Mas o que o coach fez em mim é realmente você se autoconhecer. O processo, né? Quando eu vivi os processos de coach, esse estudo, coach é o autoconhecimento. Então, ele trouxe isso para mim. Depois eu iniciei antes de alguns pontos. Depois, no meio desse caminho, muito antes até, eu conciliei e entendi onde estava o meu real coach comigo mesmo, né? Que é eu ler a Bíblia todos os dias. Então, Jesus é o que mais ensina isso. Então, o autoconhecimento vem da Bíblia. Então, quando a Bíblia sempre te confronta, né? Coaching traz isso, né? Ele faz perguntas para a pessoa se autorrefletir. A palavra de Deus faz isso literalmente. Você fala, ela faz isso com a gente. Fala que, levando para esse contexto, não nem do coach, mas o que a Bíblia faz em nós. O autoconhecimento. É comprovado isso. Que as pessoas que leem a Bíblia, elas nunca mais são a mesma, né? E ela muda todas as áreas da sua vida. Seus comportamentos, muda seus temperamentos, muda tudo isso. Te traz autorreflexão. Só que tem um fato muito interessante nisso. O coach também faz isso. Que as técnicas, né, que a galera usa. Não adianta você descobrir o que você é falho e você não ter ações para mudar. Nada sem ação não te transforma. Às vezes você pode saber todos os seus defeitos, todas as suas falhas, mas você tem que ter ações para mudar você. A palavra do altar ela é dada e rasga a gente. Só que se você não mudar os seus comportamentos, pegar aquela palavra e começar a mudar seus comportamentos, buscar isso, todos os dias até você se transformar naquilo, nada vai mudar, né? Então, quando eu busquei o coaching nessa fase na minha vida, eu busquei esse autoconhecimento. Aí eu me especializei na parte de negócios, né? Fiz profissional self coach, business coach, que é coach para executivo, coach empresarial. E fiz o master coach, última graduação, depois eu fiz
coach executivo. Isso mudou muito minha visão de mim mesmo, né? Então, como que meus comportamentos, e venho mudando alguns também ainda. Como eu falo pra você, eu vejo que isso a gente vai todos os dias buscando melhorar. Mas mudou muito em mim. Então, quando eu tinha muita dificuldade pelos processos que eu passei na minha vida, na minha juventude, me tranquei muito, me fechei muito. E eu estudei isso pontualmente. Fui me autoestudar, me autoconhecer, me identificar, e o coach trouxe muito isso para mim, né? Me capacitou em muitas outras coisas, mas me trouxe muito essa reflexão. E hoje a minha base é a Bíblia para isso, né? Coach trabalha técnicas e tudo mais. A Bíblia é muito mais profunda do que isso. É a minha base hoje. E ela é muito fundamental nesse sentido, né? E Thiago, se você fosse definir o que é ser coach com uma palavra, qual que seria essa palavra? Qual que é o papel principal de ser coach hoje? O coaching, as pessoas têm muitos condenam ou falam por falta de conhecimento. Sim. Coach não é mentor, né? Que nem estava falando nos bastidores para você. Mas um coach pode ser um mentor, desde que ele tenha especialização naquilo que ele está fazendo, né? Eu fazer um coach de vendas e eu sou um especialista em vendas, eu posso mentorear e coachar. Coachar nada mais é do que despertar em você aquilo que está te bloqueando. Então eu vou te ajudar a mapear, né? Te falando de uma forma muito sucinta. Te ajudar a mapear, eu vou conduzir você a te ajudar a mapear e identificar o que está te bloqueando. E a gente vai criar uma estratégia para que você lapide isso e vença isso e vai te potencializar, né? Então, por exemplo, tem pessoas que falam, preciso de um coach porque eu tenho problema de falar em público. Vou te dar um exemplo. Mas a gente vai buscar por que você tem esse problema, né? E a gente vai mapeando e chega, né, aqui. Então, a gente desenha uma estratégia para a gente levar isso aí. Às vezes vai em conhecimento, vai buscar algumas coisas, leituras, e você vai mapeando, você destrava isso e bloqueia, né? Entendendo esses pontos. Então, o coach conduz, né? Eu trabalho do seu lado, te ajudando a descobrir até chegar no caminho que você tanto busca. Fala, eu quero chegar aqui. Então, vamos desenhar uma estratégia, vamos buscar isso para a gente chegar lá. E através de perguntas, através de técnicas, que a gente vai descobrindo o que está te bloqueando. Não é psicologia, mas usa psicologia. Não é mentoria, mas em alguns casos pode usar, desde que seja especialista nisso. E eu vou te dar um exemplo. Eu não coachio, eu faço coach voluntariamente com algumas pessoas, né? Fiz bastante isso, mas não é todas as áreas que eu coachio. Eu acredito que para você ter mais profundidade em conduzir alguém, você tem que ser transformado naquela área, né? Eu acredito nisso, né? Então, alguns coaches vão falar, pô, não é isso. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que a transformação do outro, você só pode conduzir alguém se você é curado naquilo, sabe? Sim. Então, por isso que existe muito esse conflito. E para mim é uma verdade. Então, muitas pessoas que não são curadas nas emoções e aí você vai coachar alguém que tem problema emocional e você também tem, muito forte. Então, como que você vai lidar com isso, né? Se você também tem, eu acho que é uma coisa muito forte. Porém, o coach também, ele é mútuo, né? Quando você está coachando alguém, você também é muito ministrado, né? É uma troca mútua, né? Gera um aprendizado de ambos os lados, né? É uma coisa muito interessante isso. Então, eu vejo dessa forma, é conduzir. A raiz do coaching, né? Você estava até falando dos bastidores, de onde ela veio. Ela começou, a história do coach fala do cocheiro. Sabe, o cocheiro é aquele cara que conduzia, tinha um cavalo, tinha aquela carruagem atrás, e ele conduzia a princesa, o rei, de um lugar para o outro. O coach é o cara que conduz. Então vem desse coach, vem disso aí. Esse cara que conduz o cavalo do estado atual para o estado desejado, né? Então ele pegou num ponto e entrega no outro, né? Então ele conduz. Coach é a pessoa que está na carruagem, né? Então vai ser conduzida
pelo coach. Então trabalham juntos e vão para lá. Coaching é o processo. É o do estado atual para estar desejado. Esse processo que a gente vive é o coaching. Coach é a pessoa que vai ser coachada e coach é o que vai conduzir. Então essa é a... E a história começa daí, né? Aí depois foi muito usado, até você trouxe... Começou com... Usa muito se, né? No tênis, no esporte, né? Sim. O coach, né? Que você vê que ele conduzia as pessoas até performance, a melhorar a técnica, a melhorar aquilo, a descobrir o melhor potencial delas. Então coaching é muito isso. O coach é isso aí. E Thiago, uma curiosidade que eu tenho... Você acredita que qualquer pessoa, independente da área que ela trabalha ou que ela atua, ela pode ser um coach? Isso é bem polêmico, né? Como eu te digo, né? Da sua área, você vai ser mais um mentor do que um coach. Só que é literalmente isso. Mentorear e coachear. Então você vai mentorear e coachear a pessoa. Você vai conduzir ela até o caminho desejado. Você pode coachear sim. Então, se você for especialista naquilo que você está fazendo, você vai ser um mentor coach, né? Então todo mentor acaba sendo um coach. Enxergo dessa forma. Todo mentor, realmente ele é um coach. Uma curiosidade... Mas nem todo coach é mentor. Uma curiosidade que eu também tenho é... Você acredita que para ser hoje um empreendedor bem-sucedido, essa certificação ou essa qualificação em coach, ela ajuda? Eu vejo assim, tudo que você se desenvolve como pessoa, que vai melhorar seus hábitos, que vai melhorar positivamente, é importante. Perfeito. Às vezes a gente... E também eu vejo que na nossa vida a gente tem muitos papéis, né? Dentro de um fator mais importante, até a gente não conversou aqui, eu vejo que é o equilíbrio. O mais desafiador de tudo é o equilíbrio. Então, quando eu falo para você de equilíbrio, eu tenho alguns papéis na minha vida. Sou pai, sou esposo, sou filho. Então, muitas pessoas põem total energia no seu negócio e desequilibra toda a sua área da sua vida. Você não vai ser feliz, né? Então, o equilíbrio vai trazer isso. Tem até você deve ter ouvido falar muito isso, que fala assim, toda pessoa de resultado trabalha mais do que as outras. O cara trabalha 12, 15 horas. Eu não concordo com isso. E eu fui um cara que trabalhei muito pra caramba, cara, de trabalhar 16 horas, 17 horas, virar à noite, virar 24 horas. E eu mudei, aí entra no que você tá falando, o coaching, mas o que eu fui me especializar? Em algumas áreas para me melhorar minha produtividade. Então fui estudar gestão de tempo, para mim, dentro do meu tempo, eu ser mais produtivo. E hoje eu trabalho dentro do meu horário. Falar para você que trabalhar, exceder o horário, tem que ser uma coisa... vamos falar, como posso dizer a palavra... por um momento específico, uma vez, né? Mas não pode ser rotineiro. Então falar teve um dia que a gente teve que fazer porque realmente era. E eu aprendi ao longo do tempo justamente isso. Situações importantes ou decisões importantes é melhor você parar e fazer no outro dia. Que você descansa, você amplia a sua visão e você toma as decisões mais certas. E eu mudei muito a minha forma de trabalhar. Todos esses resultados que eu dei na minha vida, eu fui para outros lugares do mundo. Do meio para frente, eu mudei muito meu comportamento e trabalhei dentro do meu horário. Só que eu fui mais produtivo. E onde vem isso? É o desenvolvimento em algumas habilidades. Coaching, às vezes é importante para o seu negócio. O que é importante para o seu negócio? Para o seu desenvolvimento como pessoa? Vai ser o coaching? Vai ser uma liderança específica? Vai ser uma especialização específica? Para mim é isso aqui. Interessante que você trouxe até uma frase falando assim, eu não teria feito alguns cursos hoje do que eu tinha feito lá e perdi tempo. Sim. Eu tenho uma opinião diferente e até o que te levou onde você está foi os cursos que você fez também. E é que, obviamente, quando você muda seu nível de pensamento, você vai para outro estágio, você olha aquilo que você fez, mas aquilo que você fez que te levou para aquele estágio. Passo inicial, né? Só que a hora que você está aqui, aí você é mais seletivo. Verdade. Talvez você não vai, por exemplo, né?
Tem histórias de pessoas que falam assim, mudou a vida dele, o cara leu 60 livros. Parou, leu 60 livros, mudou a vida dele. E quando ele chegou lá na frente, falou, eu não li os 60. Agora, né? Que você mudou a mentalidade, realmente você nem ia ler, você vai ser mais... Você mudou a forma de enxergar as coisas, ampliou sua visão. E eu acho muito isso. É muito pontual. Então, é importante para mim isso aqui. Se é importante, é fundamental, você mapeou, faz. Então, eu vejo isso. E não tem preço, tem valor, né? Eu sempre também pergunto isso para as pessoas e trago essa visão. Você fazer um curso de 50 mil reais é caro? Depende do retorno que ele vai me dar, né? É literalmente isso. Se ele estiver alinhado com o seu propósito e visão, e ele for extremamente importante para você, ele não é caro. Ele é essencial. Ele não tem preço porque ele vai te potencializar e vai te dar muito mais do que isso. Verdade. Né? Então, às vezes você vai pagar uma palestra, como eu já fiz, você paga uma palestra para você pegar uma chave. Sim. Então, é fundamental isso. Não é preço, é valor, né? Você tá nos lugares... nossa mentalidade vai mudando à medida que vai fazendo. Então, eu vejo, coaching importante? É legal, é uma coisa legal. Mas é muito pessoal. Então, a pessoa fala, cara, isso é importante para mim, eu preciso me desenvolver nisso. O que eu indico sempre, pesquisa muito bem, entenda muito bem o que você precisa, né? Que é o que você trouxe, eu também entendo hoje isso. Hoje até na minha leitura de um livro, eu leio antes, vou descobrir quem é o autor, vou pesquisar quem é o cara para me dedicar meu tempo, né? Às vezes vem indicações dos meus mentores, quando vem indicação, o Pastor Ney indica um livro, ele é uma referência para mim como líder. Então eu sei que é uma boa indicação, né? Mas eu também sempre leio antes de eu fazer esse investimento, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Saber realmente o que você quer, se aquilo está alinhado com o que você quer, acho que é fundamental. Se tiver, é sempre bom. Sempre é importante, vai te crescer sempre. E, Thiago, se você fosse falar como um coach agora, e até pegando a palavra alto desempenho, o que você acredita que um profissional precisa ter para ser um profissional de alto desempenho? Então, a gente é medido por resultados, né? É literalmente isso. Todo mundo para ouvir, né? Pessoas que deram resultados. Então o cara fala assim, no mercado financeiro não é diferente, né? Eu acredito que você vai começar a ouvir os caras, fala assim, aquele cara construiu milhões, né, de resultado. Então eu vou parar para ouvir ele porque ele sabe o que fazer. O alto desempenho, para mim, é você entender aquilo que rouba seu tempo, entender realmente o que não está alinhado dentro daquilo que você busca, você se capacitar com isso, ser mais eficiente, entregar em alto nível de qualidade em menos tempo. Isso para mim é alto desempenho. Então, alta qualidade, eficiência em menos tempo. Né? Eficiência acaba entrando no tempo, mas alta qualidade e em menos tempo. Né? E cada vez mais, menos tempo e mais qualidade. Isso para mim é alta performance. Então, né? Se você fosse citar hábitos que um profissional precisa ter para ser um profissional de alto desempenho, seriam esses que você falou agora? Eu vejo assim, a alta performance, ela vai te ter um ponto positivo, mas um negativo que ninguém fala, né? E ainda vou escrever sobre isso. Sempre falo isso que eu vou escrever sobre isso. Quando você é um cara de alta performance, entrega em alto nível, alta exigência, você gera também um lado muito negativo, porque todo mundo que não faz aquilo te afronta. Ou até a própria alta performance, que você vai gerando resultados, aquilo expõe muitos que não fazem. Então você vai criando inimigos, né? Você tem que aprender a ser vidraça. Você vai apanhar também. Alta performance traz isso. Então, por isso que eu falo para você que é um conjunto de coisas. Então, às vezes você tem alto desempenho no que você faz, mas você não é muito bom em lidar com pessoas. Então, você não vai saber lidar com algumas situações quando você performar em alto nível. Então, vai complementando o que você vai se capacitando, né? Então, a alta performance tem muito a ver com o seu tempo, como você lidar com o seu tempo. Dentro daquilo que você busca. Você está entregando em alto nível e está gerando resultado para você? Na verdade, o que eu estou fazendo está me gerando o retorno que eu estou buscando? Isso para mim é alto desempenho. Então, se fala, você investiu tal coisa e tá gerando o resultado que você estava buscando, você está desempenhando aquilo que você estava buscando, né?
Vai elevando o nível, né? Você vai colocando metas maiores, isso vai elevando o seu nível. Só que o alto desempenho você tem que trabalhar muitas áreas em você, né? Você tem que trabalhar sua mente, tem que trabalhar seu corpo, você tem que trabalhar seus pensamentos. Não é só agir, né? Ação. Você tem que se preparar em muitas coisas, né? E essa constância, eu acho que é o maior desafio de você... É difícil você se manter em alto desempenho. E não é nem sadio isso. Eu falo, tem que ter um momento do descanso, momento de você fazer isso. E a cada vez mais, aquilo que eu estava falando para você de pessoas, o maior desempenho que você vai ter é quando você multiplicar o que você faz. Então, onde as pessoas começam a fazer por você, para você. Então, na empresa tem muito a ver com isso. Aí você vai pensar e você multiplicou aquilo que você gerou resultado. Então, você sabe como fazer. Eu multiplico as pessoas para fazer. 10 pessoas fazendo a mesma coisa que eu fiz. Eu multipliquei. É o que a gente chama hoje de exponencializar, né? Que eles falam de como maximiza o negócio, né? Aumente nível 4 aí que a gente fala em alguns estudos, que é os empreendedores, como ele escalona, né, aquilo. Aí o alto desempenho mesmo, para mim, entra nisso. Você criou um formato que te gerou resultados, que te levou para um nível, mas agora você multiplicar isso a seu favor. E, Thiago, qual que é o primeiro passo para criar uma cultura de alto desempenho dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Entregar com excelência. Entregar com excelência? Excelência e qualidade. Eu vejo que o primeiro fator é você pôr amor no que você faz, entregar aquilo com o melhor com que você tem. Eu acho que é o principal. Sem qualidade não tem nada. Entendeu? Não adianta um cara entregar muito rápido e sem qualidade nenhuma. Então eu penso sempre nisso. Primeiro fator que você tem que ter muito claro é a qualidade. Entrega com qualidade. Depois você maximiza para você entregar mais com nível de qualidade ou com nível maior de qualidade. Sim. Então eu vejo o primeiro fator é você ter qualidade no que você faz. Entra naquilo que eu falei lá no início, valor, né? As pessoas às vezes vão preferir, o cara faz 10, mas o cara faz 1, mais 1 dele é fabuloso. Então, o primeiro fator é a qualidade. Qualidade traz valor. Aí depois você se lapida para como fazer mais rápido com mais qualidade, né? Ou ter mais eficiência com mais qualidade. Então, é quando a gente destrincha a qualidade ou abre a qualidade, aí vai ter competência, vai ter um monte de coisa, técnica e tudo mais. Então, você vai se lapidando dentro disso. Nos meus projetos, o que eu fiz, eu fui me estudando pontualmente. Gestão de projetos, gestão de tempo, gestão de pessoas, estratégia, técnicas, né? Técnicas do que eu fazia. Então, é um conjunto de muitas coisas. Então, não é uma coisa só, né? Você vai se lapidando, experiência, vai aprendendo, as pessoas, aprendendo com pessoas, buscando inovação, buscando coisas diferentes, do que você se abastece. Então, eu acho que isso é fundamental. A busca do conhecimento para gerar criatividade é uma base. Mas o primeiro fator é ter qualidade. Excelência. Aí as pessoas falam, mas se compara sempre a excelência, que fala assim, excelência, esse cara aqui é mais caro. Não é verdade. Excelência é entregar o melhor com aquilo que você tem. À medida que você vai se capacitando, sua régua vai subindo e você vai chegar naquele nível. O cara não chegou ali na hora. Líder, né? O cara não chegou naquele nível agora. Ele foi se capacitando, degrau por degrau, né? Ele não sai do A para o B sem passar por níveis e processos. Por isso que se uma pessoa escalona muito rápido alguma coisa e ela não tem estrutura, ela quebra. Verdade. Porque ela não tem maturidade, né? Então eu vejo que entregar com qualidade, essa excelência, para você ter performance em cada nível, isso vai te dando maturidade, te solidificando os degraus, né? Vamos dizer assim, né? Então eu vejo que essa construção. Pega o que você faz, eu vou vender bala. Seja excelente. E é muito interessante isso. Quando a gente olha para a igreja. O que é o servir que a gente mais aprende? Servir e serve com excelência, cara. Seja pontual no horário, né? Seja... Sua missão é arrumar as cadeiras, arruma com excelência. Sabe? Entrega com qualidade, entrega aquilo com perfeição. Faz... Não perfeição, né? É muito, muito forte falar de perfeição. Mas entrega com o melhor que você tem, né? Faz com o melhor que você tem, né? E à medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo nisso. Eu acho que é a base. Entrega com qualidade, né? Entrega com qualidade.
Tiago, isso é a base. eu acredito que ser um bom líder ajuda muito a atingir alguns resultados dentro da empresa, a você criar uma cultura de alto desempenho. Você acredita que a nossa linguagem corporal ela influencia na nossa liderança Total, total? total. Porque tudo é uma comunicação, né? E coisas que eu tô melhorando em mim também. E preciso melhorar em mim. Desde o nosso se vestir, né? Sim. Você já está representando como que você é. Ou como que as pessoas vão te ver. Então, a sua representação da sua vestimenta, as suas linguagens, como você se expressa, já responde muitas coisas, né? Então, às vezes, você não precisa falar, mas você está respondendo corporalmente, né? Então, seu corpo está respondendo isso. Isso é fato. E as pessoas que estudam muito isso já interpretam, né? Vai saber quando você não gostou, vai saber quando você está expressando algo que você está descontente. É perceptível. Sua linguagem corporal fala isso, né? Então, é fundamental. Então você acredita que não só a linguagem corporal, mas ela como um todo, a forma como nos vestimos, a forma como nos comunicamos, influencia na nossa liderança e influencia também nos nossos resultados? Sim. Mas além disso, o que eu mais... Além de qualquer técnica ou qualquer coisa que você se lapida, eu acho que você tem que ser você. Você tem que ser verdade. Então, eu acho que o princípio da liderança é a verdade. Um dos principais valores, né? É a verdade. Então, de nada vale o cara ter técnica se ele não for verdade. Então, eu vejo isso como fundamental. E, obviamente, essas linguagens, isso você vai mudando seus comportamentos, melhorando seus hábitos. Mas de nada vale se você não for verdade, né? Perfeito. Então, se for de mentira, não é legal. Não funciona e isso aí não vai sustentar. E Tiago, indo para a parte final da nossa entrevista aqui, eu queria tocar um pouquinho sobre ministério. Hoje você serve aqui na igreja como líder, você é líder do ministério Restaurando Vidas. Isso. Conta um pouquinho pra gente o que você faz dentro do ministério. Hoje a gente iniciou servindo no ministério, né? É que é muito interessante isso, né? Eu me converti aqui na Nasci Pra Deus faz aproximadamente... Eu iniciei, era apacentar, né? Não quero errar na conta, mas faz mais de uma década. E era apacentar ainda, me converti até esses dias, eu estava olhando, tem até a cartinha, né? Que quando eu aceitei Jesus, os pastores mandavam uma cartinha pra gente, né? Assinado pelos pastores, né? Pastor André, Pastor Ney. Eu acho que a consolidação que fazia isso, né? Pode ser que seja até da época do Wanderson, né? Sim. Que tá no mesmo período. Dele, do Carlinhos, né? Pastor Alex. E aí a gente as coisas foram acontecendo, né? Eu nunca busquei a liderança, sabe? Nunca coloquei isso como objetivo. Eu vejo que na vida as coisas são naturais, sabe? É aquilo que eu falo pra você, quando você se torna verdade naquilo que você faz e se dispõe a fazer, as coisas acontecem, né? De uma forma natural. Você tem que ter objetivo, visão, que eu digo assim, buscar, né? Mas não naquela busca incessante a qualquer custo, sabe? As coisas acontecem. Na liderança eu nunca tive essa pretensão. Aí as coisas foram acontecendo, fizemos a escola de ministérios na época, e a gente sempre teve essa sede de servir, a gente sempre ajudou muitas pessoas fora da igreja, né? Eu, a Rosana, minha esposa. E quando a gente fez escola de ministérios e tudo, a gente integrou no Restaurando. A gente serviu lá durante um tempo. E as coisas foram acontecendo. Aí fomos coordenadores, ajudava os líderes. E até que a gente se tornou líder. E a gente está líder, né? E acho que foi uma coisa assim muito natural, né? E hoje, acho que meu principal objetivo como líder que eu vejo é formar outros líderes, sabe? Que as pessoas cresçam. E a gente nunca se posicionou como hierarquicamente, colocando um nível. As pessoas respeitam isso. Mas a gente sempre falou pra elas, a gente tá igual a vocês. Sempre estamos igual a vocês. Eu, como líder, nosso comportamento é servir. Então a gente faz como todo mundo faz, né? Então precisa carregar caixa, precisa montar as coisas, precisa fazer, a gente faz junto com elas. Porque eu acredito que é pelo exemplo.
Então eu não sou melhor que ninguém, né? Independente da posição que eu estou. Então a gente acredita muito nisso. Então a gente, como líder, a gente faz tudo que eles fazem também. Obviamente tem nossos objetivos que o pastor dá pra gente, nos discipula. Mas meu principal objetivo hoje é formar outros líderes, né? Para que eles, com esse comportamento que Jesus era. E eu não tô longe disso, né? Muito melhorar. Mas esse fundamento que é a essência é servir. Então a gente está como líder servindo, né? A gente serve as pessoas, estamos nos eventos com as pessoas, fazendo o que as pessoas fazem. Então, isso que é o nosso papel. O ministério hoje, a gente tinha, quando entrou no ministério, tinha um viés de só ir para a rua, evangelizar, não só ir para a rua, mas era ir para a rua, evangelizar, né? Levar café da manhã, algumas coisas desse tipo, e a gente mudou hoje muito nossa visão, né? O ministério vai muito além disso. Quando a gente fala de restaurar vidas, e talvez o nome mude ao longo do tempo, mas começa de dentro para fora, né? É a minha própria vida, restaurar a minha própria vida, restaurar a vida das pessoas que estão aqui dentro do ministério e levar isso para fora. Aquilo que eu falei para você, de nada vale a palavra se não te transformar. Então os primeiros a ser restaurados somos nós, né? Para que a gente possa levar para o outro. Ninguém cura se não é curado. Então só leva a palavra que me transforma. Então acho que nosso principal papel é esse. E dentro das vertentes a gente, na verdade, são trabalhos sociais. Então a gente ajuda com as necessidades básicas, mas sempre com o principal objetivo, levar Jesus. Amém. Né? Então, quando a gente vai na rua evangelizar moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua, o principal objetivo não é levar alimento, não é levar nada disso, é levar a palavra de Deus. Quando a gente faz alguma instituição de mulheres, de crianças e tudo mais, esse é o principal objetivo. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, né? E sei o que pode transformar a vida de alguém é a palavra. Ela que vai fazer essa transformação, né? É o Espírito Santo que convence e faz essa transformação. Não é nada no mundo que vai fazer isso. Para mim é a palavra. É o que fez na minha vida, né? Todas essas transformações, as coisas que eu vivi, foi a palavra que me deu. Amém. Né? A essência principal. É a palavra que me direcionou o que eu deveria fazer ou não, né? Foi Deus que foi me instruindo. Então é isso que a gente vai levar, né? E a gente tem essa visão, né? Que da igreja fora das quatro paredes, levando o evangelho para fora, né? E depois conectando de fora para dentro, né? Para aqui em comunhão junto com a gente fazer isso. Esse é um ministério. Eu tenho paixão por isso. E na minha visão, todos os ministérios são isso, sabe? Porque de alguma forma, seja no louvor, seja na comunicação, seja onde for, é pessoas. Então é servir pessoas, é trazer talentos, né? Às vezes o cara entra na igreja, ele é convertido e você leva ele para comunicação e a vida dele começa a ser transformada através daí, de fora para dentro, né? De dentro para fora. Eu vejo que é isso. Toda essa essência, né? De levar o evangelho está em todos os lugares. Eu sempre enxergo, falo muito isso, falo isso para os pastores. Eu enxergo sempre o ministério, os ministérios como um ministério, né? Um complementa o outro. Então eu não enxergo o ministério restaurando, o ministério de casados. Cada um tem um papel e todos eles são um. E quando a gente conecta todos eles, né? Tem papéis que o Wanderson vai fazer, que é o ministério dele que vai agir. Outros o meu, outros o outro, mas cada um se complementa. Então eu enxergo sempre dessa forma, dessa maneira. Tiago, eu queria te perguntar qual que é o seu maior sonho profissional e dentro do ministério hoje que você atua? Sim. Eu acho que o maior sonho que eu tenho é usar o meu talento em prol da humanidade, sabe? Ser um instrumento na mão do Senhor. Que Ele me use da forma que Ele quiser, para a honra e glória dEle. Como empresa eu tenho o mesmo pensamento. A minha expansão tem que ser nessa visão, né? Que sempre levando o amor de Jesus, sempre levando a minha imagem, a minha empresa tem que representar isso. Amém. As pessoas têm que olhar e falar é diferente porque é diferente, ela entender que é diferente por causa que é Deus que está na minha vida, na frente de todas as coisas. Isso é no meu negócio, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Amém. Então eu enxergo dessa forma. Aquela essência que Deus fala em Gênesis, né? Somos imagem e semelhança do Criador. O que eu busco, o meu maior sonho, é que eu seja imagem e semelhança do Criador
para fora, né? As pessoas consigam enxergar isso cada vez mais em mim. Então, onde eu estiver, seja no meu negócio, seja no meu ministério, seja na minha família, seja onde for. É assim que eu enxergo como o meu maior sonho. É fazer isso e ganhar o maior número de vidas para Jesus, né? Glória a Deus. Chegar na glória, Deus falou: ah, você fez o plano que eu tinha para você, você conseguiu concluir. Né? Então, esse é o meu maior sonho. Entender isso, viver por isso e estar alinhado dentro disso. Tiago, antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola com você. Eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder com uma palavra. Beleza. Tá preparado? Bora. Uma pessoa da Bíblia. Jesus. Um livro. Não é por vista que é luna. Um versículo. Salmos 1:3. Você sabe falar? Sei falar. Você é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. E tudo que coloca tua mão prosperará. Amém. Glória a Deus. Um filme. Cara, tem vários. Mas filmes eu gosto muito. Mas eu acho que Quarto de Guerra é um filme que ensina muita coisa. Uma frase que você leva para a sua vida. É bíblica e o que eu levo para tudo é possível ao que crê. Amém. Glória a Deus. Tiago, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, de ser entrevistado. Tenho certeza que esse bate-papo vai edificar a vida de muita gente, vai ajudar muitos jovens que querem empreender e ainda não sabem como começar. Queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e foi um bate-papo muito agradável e que Deus abençoe sua vida. Amém. Eu acredito que saí muito rico daqui, aprendi muito contigo e me gerou também muitas reflexões, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e para mim é uma honra de poder compartilhar e servir com vocês. Para mim isso também aqui é servir, é entregar aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, né? Então, obrigado pela oportunidade, que realmente esse propósito que Deus colocou no coração de vocês possa alcançar muitas vidas, né? E eu creio nisso, já visualizo lá na frente e acredito que essa visão foi dada para vocês e vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. Pessoal, a gente está encerrando mais um episódio do nosso Ego Podcast e na semana que vem nós teremos um novo convidado e uma nova entrevista. Não percam as nossas publicações nas nossas redes sociais, sigam as nossas páginas e fiquem por dentro de todas as nossas novidades. Foi muito bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Amém. Show? Amém.